Olá, meu irmão, minha irmã, como é bom compartilhar com você uma porção da palavra do Senhor, e hoje em especial eu quero compartilhar com você sobre o dízimo. E eu quero embasar essa nossa conversa em Provérbios capítulo 3, versos 9 e 10, que diz assim: Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Ao longo das Escrituras, meu irmão, minha irmã, Deus nos ordenou a devolver a Ele os primeiros 10% de tudo que nós fazemos. Isso se chama dízimo. Você pode até perguntar, mas por que Deus pede que eu faça isso? Com certeza não é porque Ele precisa do seu dinheiro nem do meu. Deus não precisa do nosso dinheiro. Tudo é dele. Ele apenas nos confia, nos empresta enquanto a gente está nesta vida. A Bíblia diz que você e eu devemos praticar o princípio de colocar Deus em primeiro lugar também nas nossas rendas, por 3 razões: pelo passado, pelo presente e pelo futuro. Então, em primeiro momento, nós devolvemos o dízimo a Deus por gratidão pelo passado. Você e eu devemos devolver o dízimo sendo gratos pelo passado que Deus já nos deu, reconhecendo que tudo o que você já teve foi um presente de Deus. Você não teria nada disso se não fosse pela generosidade de Deus. Então, quando eu devolvo o dízimo, eu demonstro a minha gratidão por tudo que Deus já fez por mim no passado. Mas eu também devo devolver o dízimo para manter as minhas prioridades no presente. Você, quando devolve o dízimo, você coloca Deus em primeiro lugar em todas as áreas, inclusive nas finanças. Deus quer que você o coloque em primeiro lugar em todas as áreas que você quer que Ele abençoe. Você quer que Deus te abençoe nas suas finanças? Então devolva os dízimos, que são dele. Na realidade, por isso que a gente não fala pagar o dízimo, fala devolver os dízimos. A Bíblia diz em Mateus 6,33: Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Jesus disse que quando você procurar o seu reino em primeiro lugar e o torná-lo prioridade máxima na sua vida, inclusive nas finanças, Ele cuidará de todas as outras necessidades da sua vida. Pense nisso. Então, até aqui vemos que devolvemos o dízimo por gratidão pelo passado, por tudo que Deus já nos fez. Devolvemos o dízimo também para manter as nossas prioridades no presente. Quando devolvemos o dízimo, dizemos a Deus que as nossas prioridades não são as nossas finanças, mas as nossas prioridades estão em Deus em primeiro lugar. Mas devolvemos o dízimo também para demonstrar a nossa confiança em Deus para cuidar do nosso futuro, passado, presente e futuro. Devolvemos o dízimo a Deus para demonstrar a nossa confiança em Deus para cuidar do nosso futuro. O dízimo mostra que você crê que Deus vai cuidar de você no futuro e que as suas promessas não são mentiras e se cumprirão. Quando você devolve o seu dízimo, está demonstrando que confia na fidelidade de Deus, tanto hoje quanto para o seu futuro, no cuidado de Deus, tanto hoje quanto para o seu futuro. Eu tenho uma dificuldade muito grande em entender algumas coisas, e uma delas é que algumas pessoas confiam em Deus para manter as suas promessas de salvação e levá-las para o céu, mas não confiam em sua promessa de cuidar deles financeiramente ao entregarem ou devolverem os seus dízimos ou colocarem em primeiro lugar nas finanças também. Se você não pode confiar suas finanças a Deus, como você pode confiar sua salvação a Deus? Pense nisso. A Bíblia diz, como li no início, que nós devemos honrar o Senhor com todos os recursos e com os primeiros frutos de todas as nossas plantações, e os nossos celeiros ficarão plenamente cheios. Não dê a Deus as sobras. Quando você escolhe dar a Ele as primícias de tudo que você tem, Deus promete te dar tudo o que você precisa e muito mais. Pense nisso. O que você tem medo de ter que desistir para ser fiel a Deus com seu dízimo?
como manter um orçamento ajuda você a ser consistente no dízimo. Se você confia em Deus para a sua salvação, o que mais você precisa aprender a confiar a Ele? As suas finanças? Pense nisso. Concluo com um texto bíblico de Malaquias capítulo 3, verso 10, que diz assim: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Que Deus te abençoe. Faça a Deus também prioridade nas suas finanças. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.